Paz do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui para meditar na palavra do Senhor e hoje eu gostaria de meditar com vocês em um versículo apenas. É um versículo extraordinário que está no Salmo 139, no verso 7, que diz assim: Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Quando o salmista faz essas perguntas, ele não está fazendo-as porque pretende fugir de Deus ou porque exista essa possibilidade, mas é justamente porque não existe como fugir da presença de Deus. E essa impossibilidade de fuga dá para ele uma segurança, uma fortaleza, um sentimento de proteção que todos nós deveríamos ter e a partir de hoje, querendo Deus, nós vamos ter. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Ora, o salmista conhecia bem a Torá, que nesse tempo já estava pronto, ele já conhecia os 5 livros da lei, eles já estavam formados. Ele havia cantado sobre a criação do homem no Salmo 8, ele havia falado da criação do universo no Salmo 102, ele havia cantado a libertação de Israel no Salmo 18, então ele já conhecia os livros da Torá, os livros escritos por Moisés, e ele sabia que lá no verso 2 se dizia que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, sobre a matéria informe da qual seria formado o universo. E ele sabia que essa figura do Espírito de Deus se movimentando sobre as águas fora tirada de uma grande ave chocando os seus ovos. Sabe, o Espírito de Deus estava chocando o universo, dando vida, dando forma, dando organização, estruturação e luz. Os cientistas dizem que depois do Big Bang, a grande explosão, o universo, com 1 segundo apenas, já tinha 300 mil quilômetros de extensão. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus chocava o universo. Ele é imenso, não se pode fugir dele. Por quê? Maior é o que choca do que o que é chocado. Maior é a pomba que choca os seus ovos do que os ovinhos. Ele sabia que o Espírito de Deus ocupava todo o espaço conhecido e desconhecido. Quando Salomão foi edificar o templo de Jerusalém, a Bíblia diz em 2 Crônicas 6,18 que Salomão orou assim: mas verdadeiramente habitaria Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que te tenho edificado. Os céus dos céus não podem conter o Senhor. O Salmo 113, 5 e 6 diz: quem é como o Senhor que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Para onde me fugirei do teu Espírito? Não tem como fugir. Como vou me esconder dele? Não tem como se esconder do Espírito Santo. O nosso destino é o Espírito Santo. Povo de Deus, o teu destino é o Espírito Santo. Igreja de Jesus, o nosso ponto de chegada é o Espírito Santo. Jeremias 23, 23 e 24 diz o seguinte: porventura, eu, o Senhor, não encho os céus e a terra? Esconder-se-ia alguém de mim de tal maneira que eu não veja?
Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. É impossível fugir do Espírito Santo. O salmista sabia disso. E a igreja de Jesus tem que aprender isso. Nós não podemos fugir do Espírito Santo. Quando passar essa pandemia, quando acabar essa catástrofe toda, só vai restar a igreja, eu, o Espírito Santo. Tudo passa, menos o Senhor. Ele permanece para sempre. Os seus anos não terão fim. Oh, que maravilha! Olha o que o salmista continua falando. Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. O nosso destino é o Espírito Santo, e nele nós vamos brilhar. Nada vai poder nos esconder dele. Nós e o Espírito seremos uma só realidade. Sabe, mas o salmista sabia que não é só pelo Espírito Santo ocupar todo o espaço conhecido e desconhecido que ele não poderia fugir dele, e nós também não poderemos. Ele falou uma outra coisa que eu achei fantástica. Está aqui no verso 5. E diz assim, ó: tu me cercaste todo em volta e puseste sobre mim a tua mão. Você pode não ter entendido muito bem o que isso significa. Eu queria falar para você, eu queria demonstrar para você. Vamos dizer que eu seja esse frasquinho aqui. Ele está dizendo assim: Senhor, tu me cercaste todo em volta e puseste sobre mim a tua mão. Ele está cercado de Deus totalmente. Ele está encoberto dentro de Deus. Mas se você observar, se nós considerarmos que essa mão é o homem, é a carne, são os nossos sistemas, são as coisas que nos dão confiança, nós não vamos ver nada, porque ele não consegue enxergar. Agora ele disse: Senhor, tu que é o Espírito de Deus, tu me cercaste todo em volta. Me cercaste todo em volta e puseste sobre mim a tua mão. Sabe, Deus é Espírito, Ele não te sufoca, Ele não acaba com a tua visão, com teus planos, teus projetos, teus propósitos. Ao contrário, para onde você for, à frente, à roda, pelo lado, por cima, Deus está ao teu redor. E quando você olhar uma determinada coisa, você vai olhar pelo olhar de Deus, você vai olhar através do Espírito Santo. O teu olhar vai ficar diferente. A tua visão vai ser a visão que o Espírito tem sobre as coisas. Como Jesus falou para os discípulos: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. Ele estava dizendo: quando vocês levantarem os olhos, vocês terão a minha visão, vocês verão da mesma forma que eu vejo. Sabe? O Espírito de Deus está em toda parte. O Espírito de Deus está ao nosso redor, está sobre nós, tomando conta. Se você vai para frente, Ele está ali te liderando, você vai ver através dele. Atrás Ele está te protegendo, do lado Ele está te amparando, e por cima Ele está tomando conta de você para ninguém chegar perto, como uma grande águia tomando conta dos seus pintainhos. Para onde fugirei do teu Espírito? Não vai fugir, não tem como fugir. Eu não tenho como fugir, graças a Deus. A igreja de Deus não tem como fugir do Senhor Espírito Santo, graças a Deus. Mas tem uma outra coisa ainda que eu gostaria de falar. Não podemos fugir do Espírito Santo,
por aquilo que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Quando ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em nós. E o argumento que ele usa, ele diz: não sabeis que o que se junta com uma mulher faz-se uma só carne com ela? Porque serão, disse Deus, uma só carne, mas o que se ajunta com o Espírito Santo é um mesmo Espírito. Sabe, o Espírito Santo estava longe, está ao redor, mas agora ele entrou em nós e ele chapou como nosso Espírito. Nós estamos unidos, amalgamados, nós estamos chapados. Sabe, o meu espírito com o Espírito Santo faz-se um só. E aí você não pode fugir com aquele que está preso em você. Para onde você for, você vai levar ele. Mas também tem o inverso. Para onde o Espírito te levar, você vai com ele. Porque agora nós somos uma unidade. Isso é maravilhoso. Paulo descobriu isso. Houve uma vez que ele queria ir para 2 lugares. O Espírito disse: não vai. Não vai. Você não vai para lá. Ele queria pregar o Evangelho. Ele queria salvar as pessoas, libertar, levar cura. Mas o Espírito Santo falou: não vai. Você vai para onde eu quiser. Sabe, é o Espírito de Deus dirigindo o espírito humano. Aí houve um lugar que ele não queria ir, mas o Espírito mandou ele ir. Ele sofreu alguns agravos, levou uma surra com o seu amigo Silas, mas fundou uma igreja e salvou uma família inteira. Sabe, é a obediência ao Espírito Santo, é a comunhão com o Espírito. Ele agora está conosco, ele fez-se um conosco. Nós somos um, que ele falar eu faço, para onde ele mandar eu vou. O que ele impedir está impedido, agora nós somos um só. Eu me dirijo como se fosse, sabe, um instrumento de Deus, um cajado de Deus, um bastão de Deus, pelo qual Deus realiza os seus grandes atos. Queridos, essa comunhão é tão maravilhosa que no grande concílio da igreja de Jerusalém, a Bíblia diz que Tiago reuniu os apóstolos e os chefes da igreja, os maiorais da igreja, porque eles tinham que resolver um problema com os gentios, tinham que orientar os gentios em algumas coisas. Então, você sabe o que ele escreveu em Atos 15, 28? Ele diz assim, ó, vou ler para vocês. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Eles estavam escrevendo carta com o Espírito Santo. Você já pensou o que é isso? Eles chegaram ao ponto de escreverem cartas juntos. E quando o Tiago vai mandar essa carta para levar aos campos missionários, ele diz assim, pareceu bem não a nós, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós escrever-vos estas coisas e dar-vos estas recomendações. O Espírito dirigindo, o Espírito liderando. Ah, irmãos, é impossível fugir do Espírito. Para onde me irei do teu Espírito? Eu não quero saber, eu não quero encontrar outra realidade que não seja o Espírito Santo. Mas nós não podemos fugir do Espírito de Deus, não só porque Ele está em todo o universo visível e invisível, por Ele ser o Senhor do cosmos, não só por Ele estar ao nosso redor, por cima, por baixo, e estar até mesmo por dentro de nós. Nós não podemos fugir do Espírito Santo, não é só por essa impossibilidade, não. É porque nós não queremos fugir dele. Nós queremos que ele sempre esteja conosco. Quem disse que eu quero sair fora do Espírito? Eu quero ele comigo o tempo todo, eu quero conhecê-lo mais. A Bíblia diz que o Pai nunca habitou na terra, que o Verbo de Deus na pessoa de Jesus habitou 33 anos e voltou para o céu. Há 2000 anos Jesus não está conosco.
Estevão, quando estava morrendo, disse: eu vejo o Filho de Deus se levantando à direita do Pai. Ele estava lá. Paulo disse: eu tenho vontade de ir para Cristo, mas eu acho melhor ainda continuar aqui, porque eu tenho trabalho com vocês. Ele disse: Cristo está lá. Mas há 2000 anos esse Espírito glorioso está conosco, está com a igreja. E a igreja não tem sido governada, dirigida, ela tem omitido a pessoa do Espírito Santo. E o resultado é esse que nós temos visto. Fraqueza, a igreja está manquejando, a igreja está fraca, a igreja está cheia de problemas, porque nós abrimos mão do Espírito Santo e, no entanto, Ele está dentro de nós para nos governar e nos dirigir. Não podemos fugir do Espírito Santo, porque é Ele quem está conosco, Ele está em nós e nós não queremos fugir. Mesmo se eu pudesse fugir, eu não queria fugir. Eu tenho dito para o meu Deus em minhas orações: Senhor, se finalmente, ao chegarmos na glória, o Espírito Santo já senti, não tem mais necessidade, vou sair deles. Vou deixar o José. Eu digo: Senhor, eu troco todo o céu para continuar com o Espírito Santo. Eu quero ficar com Ele. Senhor, eu troco Ele pelos portais de pérola. Eu troco Ele pelas ruas de vidro. Sabe, de ouro cristalino eu troco por tudo, porque eu quero o Espírito Santo em mim para sempre. Sabe, meus irmãos, no dia que Ele entrou em mim, Ele fez uma obra da graça, da qual eu nunca mais quero me libertar. Paulo, quando escreveu ao seu amigo Filemão, dizendo: olha, o seu escravo, eu encontrei ele aqui na prisão, vou mandar ele de volta para você. Ele começou a carta a Filemão dizendo: eu, Paulo, o velho, prisioneiro do Senhor. Ele estava numa prisão fétida, escura de Roma. Mas ele disse: eu não sou prisioneiro de César. Eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. E aqui o pastor José fala para vocês: eu, pastor José, o velho, sou prisioneiro do Espírito Santo. Igreja de Jesus, eu queria que cada um de vocês fosse prisioneiro do Espírito de Deus, que aprendesse a comungar com Ele, a conversar, a falar, a tratá-lo como um ser, como Deus que está conosco há 2000 anos, e que a igreja tenha aberto mão do conhecimento da sua pessoa. Vamos correr não do Espírito, mas para dentro do Espírito, para que Ele possa fazer o que Ele deseja com a nossa vida. Deus abençoe os irmãos.